Boa noite, bom dia, boa tarde para quem vai ver essa live em um outro momento. Sejam todos muito bem-vindos. Hoje a gente vai estar aqui conversando com a nossa querida Vânia. E aí, meu povo, o pessoal já está chegando por aqui, a nossa convidada também já chegou. Antes de mais nada, eu gostaria de agradecer imensamente por todo o carinho que eu tenho recebido de vocês, as mensagens, as curtidas. Gostaria também de falar para vocês sobre a minha mentoria, tá? Entra em contato comigo pelo direct para mais detalhes, para quem tiver interesse. Eu acompanho você durante 3 meses, dando dicas, enfim, fazendo realmente uma mentoria em todos os aspectos, emocional, físico e espiritual também. Então é isso, a nossa convidada já chegou por aqui. Sejam todos muito bem-vindos e fiquem à vontade para fazer perguntas. Posição. Vamos agora aguardar um pouquinho que a nossa convidada está entrando, está Ei, chegando. Dilma. Oh, oh, oh! Gente, vocês não imaginam a minha alegria de receber essa criatura. Eu tô Oh, feliz. Dilma, eu tô Ó, a feliz Pri de já estar está por aqui. aqui, Pri, a beijo. Tatiana, O Diego, eu recebi um o nosso aceno aí. querido Nosso Diego querido amigo também. Diego, obrigada. Tá Ô, todo mundo por Dilma, tá aqui. vendo? Estamos na Seja turma aí. muito bem-vinda. A Obrigada. casa é sua, fica à Ah, vontade, viu? oh, E vamos começando já, o pessoal já está por aqui. O Diego está colocando aqui, ótima convidada, a Vânia nota 1000, também ah, acho, Diego. não vale a pena, é muita parcialidade aí, Dilma, não vale, assim não vale. Né? Diego, essa opinião aí, Vânia tá, É, pô, né, tem um Vânia? grau de É meio suspeito. parcialidade aí, né? Suspeita, é suspeita. Ai, Querido amigo, beijo pra ele, pra Fê. a Pri também está colocando aqui, Pri, a querida Vânia fez o meu mapa cabalístico. uma querida. Então, pessoal, Vânia, por favor, se apresenta para o pessoal, fala um pouquinho de ti, o teu trabalho, quem é a Vânia, Ô, né? Qual o Dilma, trabalho da Vânia. Fica à vontade, tá tá? bom, muito obrigada. Obrigada ao pessoal que está aqui com a gente. E a você, Dilma, para mim é uma honra. Estou muito feliz, viu, de estar aqui com você. Acompanho o seu canal, vejo tanta doçura, tanto acolhimento. A gente estava falando sobre isso nos bastidores e, de fato, já senti a energia aqui de um verdadeiro colo, o colo do dois. Você que nasceu num dia 20, então isso é muito potencializado. Então, estou realmente me sentindo no colo e acolhida por você. Muito obrigada pela oportunidade para a gente bater um papo aqui bem descontraído sobre esses assuntos que a gente adora, né? Eu sou Uhum. Vânia Gitzel, estou em várias coisas, porque a gente está, são funções, né? Eu sou um ser humano que busca aí, busca as coisas da vida, do espírito, enfim, a gente tem os nossos traçados aí, e nesses traçados eu encontrei a numerologia, tem outra formação, mas não quero falar disso agora, não vale a pena a gente vir falar aqui de números, de espiritualidade, mas uma que eu gosto de falar atual que eu tenho, que é a de mediadora judicial, que é um lugar onde eu falo porque é um lugar onde eu me sinto muito feliz de trabalhar, e a numerologia. A numerologia eu me encantei e aí comecei a pesquisar, estudar, ir a fundo, e nessa jornada aí encontrei os meus consulentes e comecei a praticar, fazer mapa. E aí a coisa aconteceu e estou nessa jornada aí desse estudo da numerologia, tenho estudado outras coisas também, e a gente vai amplificando, vai procurando conhecer mais, porque a gente sempre acha que sabe nada, né? Ainda mais Uhum. relacionado a esses temas e tudo que é tão subjetivo, é tudo tão do ser humano, né? E aí a gente vai procurando estudar, procurando conhecer mais. É isso, né? Neste momento eu estou mediadora judicial e estou numeróloga. E ampliando essa questão da É, numerologia, não só num ponto, não só num viés, mas em vários. E aí é isso, hoje eu estou neste ramo, Dilma. é interessante tu ter falado essa questão da gente buscar sempre, né, estudar, pesquisar mais, porque assim, é uma das coisas que eu percebo
é que, assim, na minha concepção, tá? O mundo, o universo, ele é dinâmico. Então, se você para, sabe, a coisa meio que fica na mesmice, é sempre aquela mesma coisa. Então, é bom você dar umas recicladas, você aprender, sempre tem coisas novas a serem aprendidas, né? É, principalmente agora, nesse período que a gente está vivendo, que as energias que estão chegando são novas energias, então a gente está vivendo um momento muito especial, né? E aí, tudo isso está relacionado com essa questão de você buscar, né, outras coisas. Mas me diz uma coisa, Vânia, como é que funciona essa questão desse mapa? Explica pra gente, que vai ter um pessoal aqui que não tem muita conexão, não Sim. sabe muito ainda sobre isso. Eu queria que tu explicasse pra gente como é que funciona esse mapa. O que é Certo. que, Vou falar. o que é que vem para a pessoa quando ela Sim. faz esse mapa? Eu vou falar um pouquinho assim de como, assim, do jeito que eu trabalho, como funciona. Na verdade, um mapa é um mapa, né? É uma amostragem gráfica que a gente tem aí em números. Então, é um mapa assim de um território, a gente sabe onde é que estão os lugares, as regiões. O nosso mapa numerológico é a mesma coisa, só que a gente faz esse estudo a partir do nome completo da pessoa, né, do nome original que ela recebe quando ela reencarna, aquele que é registrado em cartório, e através da data do nascimento. E só esses dois dados, aliás, tudo nesses dois dados assim trazem para a gente assim, um manancial de informações, porque na verdade, segundo a numerologia cabalística, é um projeto que a gente assume, que a gente aceita antes de reencarnar. Isso tudo fica codificado, né, dentro do nosso nome e da data do nosso nascimento. O nome a gente ajuda a escolher, tá? Então a gente participa da elaboração do nosso nome junto a essa grandiosa organização reencarnatória, que aí eu não vou saber te explicar, mas certamente você passou, eu passei. Ou seja, é aquele projeto que a gente contribui na elaboração, né? A gente sabe o que a gente vai vivenciar, a gente tem uma ideia, a gente tem um plano. Isso aqui nada é solto, nada é por acaso. Na verdade, o acaso é a construção disso tudo. A gente tem essa ideia do que a gente vai vivenciar para a nossa evolução, e a data do nosso nascimento traz também outras informações, só que aí a gente não escolhe a data do nosso nascimento, porque ela diz respeito a outros pontos importantes no nosso mapa. Então, quando eu tenho esses dados de um consulente, a partir disso eu faço todo um levantamento e entrego para o consulente vários pontos importantes. Aí a gente vai entender o que motiva uma pessoa, quais são os pontos que essa pessoa, potencialidades que ela de repente passa em termos de imagem para outras pessoas, qual é o modus operandi dessa pessoa, o que está contido dentro do dia do nascimento, o que tem a mais, o que tem a menos nesse mapa, ciclos de vida, outros potenciais relacionados só ao dia e mês de nascimento, como números que a pessoa pode utilizar para vários aspectos, processos cíclicos, seja de anos pessoais, ou seja, o que a pessoa vai passar durante aquele ano, tudo segundo os números, tudo conforme os números se apresentem neste mapa. A gente pode identificar também bloqueios, travas, alguns desafios, alguns obstáculos. E eu sempre gosto de passar para um consulente a questão de que esses obstáculos sempre são importantes, necessários para a própria evolução dele. Mas quando a gente identifica, isso fica bem esclarecido para o consulente, é como se a pessoa desse um pulo do gato, porque ela na verdade, nenhum número é negativo, nenhum número é positivo, os números são. Mas quando você observa que talvez você esteja vivenciando um aspecto bloqueado daquilo e você conhece, aquilo é revelado para você, você pode mudar, você pode se decidir a transformar aquela energia. Então, esse manancial de informações é o que é apresentado para o consulente. De uma forma assim extensa, no meu caso, eu apresento um mapa bastante extenso, na verdade parece um livrinho, né? Um livro onde a pessoa tem que ir aos poucos, porque, Dilma, é um mapa. E o verdadeiro agente ali é a pessoa que pediu o mapa. Então eu não vou fazer nenhuma avaliação do futuro, não vou ficar presa a questões do passado. Na verdade é uma amostragem gráfica de potencialidades de uma pessoa, todas levantadas a partir do dia do nascimento, da data do nascimento e do nome completo da pessoa. Mas são muitas as informações mesmo que são reveladas. Então a gente vai pegar aí o ponto do dia do nascimento da pessoa, a gente vai explicar isso para ele, um número que tem aí como um número de destino, aquilo que a gente estava falando nos bastidores, né?
deste projeto, e tudo no sentido de potencialidades. Então, eu nunca vou virar para uma pessoa e falar, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo, isso é bom, isso é ruim. É um mapa. Só que o mapa tem que ter um agente. É como se você estivesse num carro com o Waze ligado. Você ligou o Waze Uhum. ali. Você vai ver que ali no caminho tem acidente, tem aquilo. Agora, e se você decidir não seguir o caminho, você não vai seguir. Agora, você pode, de Sim. repente, conhecer que aquele caminho traz sabe, um caminho mais assim fluido. Você fala, não, é por aqui que eu vou entender esse caminho e vou segui-lo de uma melhor forma, mais consciente. E a palavra consciência é o que eu mais gosto de usar, Dilma. Então, o mapa é tudo isso e mais um pouco. Aí eu ainda ponho umas Ah, outras coisinhas, aí umas outras coisas que eu dou de dica, de outros sugestão, brindes, outros né? brindes, porque a gente faz uma associação de cores, também tem um aspecto da parte cabalística de algum anjo relacionado, está sempre relacionado também a Ai, algum que salmo. legal, É Vânia. muito legal, é um trabalho que assim eu passei a gostar muito de fazer. Claro que a Uhum. gente também vai evoluindo, a gente vai mudando, a gente vai Sim. ampliando a nossa consciência, a gente fala, nossa, aquele primeiro mapa que eu fiz, talvez eu já não fizesse mais assim. E aí a gente vai, Mas é um treino, vai né? Também treinando. a gente não pode querer ser Sim. perfeito já de cara, né? E uma É coisa um bacana tempo. do mapa é quando você realinha, quando você harmoniza uma assinatura, por exemplo. Porque o nosso nome é Sim. de uma complexidade absurda. Na verdade, o nosso nome é algo sagrado. Porque a gente Uhum. traz muita informação que tem ali, são informações sagradas, preciosas, dizem respeito a toda a nossa ancestralidade, Uhum. sabe, é muito complexo e há que ser honrado. Então, quando eu faço um Aham. levantamento, às vezes você vê um bloqueio, mas ele está ali porque ele tem que estar ali. Sabe aquelas configurações que a gente vem para a gente poder ter a atenção e poder transformar aquilo, né? Mas sempre a Uhum. partir de uma autodeterminação, de uma autopercepção. Aí, quando você identifica, você pode, claro, harmonizar uma assinatura para que ela vibre de uma maneira mais fluida, mas não quer dizer que eu vou mudar o nome de ninguém. Ninguém muda o nome de ninguém. Ninguém Sim. tem esse Sim. direito, né? Porque ali é o Eu, teu no meu projeto. caso, eu modifiquei o meu sobrenome. Eu modifiquei não, assim, ao invés de usar um sobrenome, eu comecei a usar o outro. E a Você coisa começou sentiu a isso? fluir de uma outra forma. Totalmente, assim, é Exatamente. tipo abrir o portão, Sim. porteira, tudo. É isso mesmo, O Dilma. Diego, o Diego colocou aqui que foi uma experiência muito profunda e que recomenda que faça um mapa com você. Obrigada, Diego. Obrigada. E para você ter O uma Daniel ideia também está por aqui. que você falou, Pode obrigada. falar. O que você falou do nome, muitas vezes a gente sente essa energia. Então, por exemplo, se você de repente, a gente tem afinidades, e são questões espirituais mesmo, né? Então, por Sim. exemplo, se você sente esse chamado de usar mais um nome do que outro, porque é muito profundo o que um nome contém. Tanto prenome, Uhum. se ele é um só, se você tem um nome composto, se você tem um nome. O nome é a palavra que a gente mais fala durante toda a nossa encarnação, para você ter uma ideia. O E meu ele é é uma. composto, é o nome da minha mãe, da minha avó paterna, Olha aí. aí o sobrenome paterno e o outro sobrenome materno. Ou Então, seja, fizeram uma salada boa. não, aí eu já vou corrigir você, falar, não Opa, fizeram, corrija, você corrija, fez, corrija. você fez, porque o Tá, nome eu. você escolheu. O nome é aquela Uhum. coisa que você, antes de reencarnar, acho que você ficou ali conversando com sua mãe, porque, por exemplo, quem foi que escolheu seu nome, Dilma? Você sabe dizer? Sei não, mas parece que foi minha mãe. Então, sabe aquela coisa que às vezes a mãe está Uhum. pensando no nome? Um dia antes da criança chegar, né, de nascer, a mãe fala: Puxa, mas eu tive um sonho com a minha bisavó. Aí ela me falou para colocar tal nome. Aí muda tudo. Na verdade, é toda uma conexão que está acontecendo para que aquele projeto se firme, né? Por isso que eu falei da questão Perfeito, do data. Então, perfeito. você mesma foi lá e falou no ouvidinho da sua mãe. Eu estou falando você mesma no sentido de uma consciência, tá? Então, Sim, sim, eu é entendo. uma Uhum. figuração, é um jeito de Claro. falar. Mas você foi lá e falou assim: Olha, mãe, por favor, coloca isso, porque meu projeto é esse. Então, o seu nome já vem todo configurado. Você quer ver outro exemplo? Você está no, Essa eu não sabia. você está no hospital, né? Você teve neném e tal, aí Hum. seu marido vai lá registrar a criança. Ele cisma no meio do caminho de colocar um acento numa letra, não sei o quê. Muda tudo. Um simples Tudo, acento no né? nome muda tudo.
vai lá na, vai lá na hora o servidor público, né, do cartório erra, de repente ele vai digitar, errou. Aquele erro, às vezes, é o que vai fazer com que aquele nome fique com aquela configuração, muitas vezes com... E hoje eu vou mudando, porque a gente fala travas, bloqueios, mas o que são esses bloqueios? O que são essas travas, senão pontos importantes para que a pessoa, na sua evolução, na sua jornada, no seu desenvolvimento, ela vai percebendo algo que precisa, é aquele chamado, né? Aquilo que precisa ser observado, trabalhado. Então está tudo perfeito. O nome da gente, o projeto da gente. A Dilma é um ser único, tem sua assinatura, tem seu nome, não existe outra Dilma igual neste planeta, em 8, 9 bilhões daqui a pouquinho de pessoas. A Dilma é única, a Vânia é única, o Diego é único, a Priscila é única, o Pedro, filho da Priscila é único. Você entende? Cada um é um. Mas quando existe um projeto, aí vem essa questão do acaso, entre aspas, que não existem, onde um servidor vai lá e coloca um acento, e um acento muda tudo. Então, o mapa é esse instrumental que eu considero, na verdade, uma grande ferramenta de autoconhecimento. Só que eu prefiro também fazer com que o consulente compreenda que esse autoconhecimento não pode ficar por aí. Ah, ok, levei. Estou com o mapa na mão, e agora? Vou para onde? Faço o quê? Experimente. Tente usar a sua assinatura equilibrada agora, mas, né, alinhada. Veja aí como é que acontece, né? Você põe ali na hora, quando você pegar seu mapa e você decidir realmente, faça o teste, experimente em você e veja o que pode acontecer. E siga, dê vazão a essas potencialidades que são ali mostradas. Faça o teste com você mesmo, que aí você pode se determinar, a partir do autoconhecimento, de uma autopercepção, você pode se determinar a realmente arregaçar as mangas e fazer uma transformação da sua vida. Por exemplo... Isso é perfeito, né? Porque não dá a responsabilidade que nós devemos ter, né? Exatamente. O Daniel colocou aqui que por isso que ele colocou, ia no nome do filho dele. Fácil e ágil. É isso mesmo, isso mesmo. A gente, e toda essa ferramenta está assim à nossa disposição, mas desde que eu posso ter várias ferramentas na minha jornada. Mas faça o teste, tente usar, tente compreender, faça o teste com você mesmo, que aí você pode ver que as coisas podem começar a mudar. Mas tudo a partir do único, principal, responsável por tudo, a gente que é a própria pessoa, Dilma. Então, aí que está, essa questão de chamar responsabilidade para si mesma. Eu tenho que seguir meu caminho, eu tenho um mapa em mãos. Aí vai depender única e exclusivamente de mim mesma fazer as transformações. Vou dar um exemplo. Por isso que eu falei que o nome a gente ajuda, né, participa na elaboração, mas a data do nascimento não, porque aí tem um outro grau, uma outra forma de organização, onde podem ser incluídos aí, por exemplo, dívidas kármicas, tem outro contexto, né, que aí não depende de mim. Então, no meu caso, eu nasci num dia que é considerado kármico para a numerologia cabalística. E eu já, no meu processo, eu falava, caramba, algumas coisas acontecem, eu não compreendo. E isso veio como um grande... Para mim, já bastaria só isso de um mapa numerológico, eu ter encontrado essa resposta. Né? E tirar o peso de uma questão kármica, né? Porque karma, a gente pode até falar disso depois, mas assim, tirar esse peso de que aquilo é mais difícil, né? Ou de que é mais desafiador. Quando você compreende o seu processo e que ele é único, que ele é teu, e que ele tem a ver com não apenas com a sua existência atual, mas com a jornada do seu espírito, que hoje você está aqui, nessa configuração, nesse personagem, mas eu fui outros personagens em vidas pretéritas. Eu não sei nem se na minha linhagem eu não fui minha tetravó, eu não sei se eu fui minha tetravó, não sei, porque quando a gente desce o triângulo, né, a gente fala, nossa... É um código tão complexo e a gente é o resultado de tudo isso. Então, quando a gente às vezes detecta um único ponto no nosso mapa, já pode fazer uma grande diferença para essa questão de uma conscientização. Por isso que é tão importante essa coisa do trabalho, que é uma tecla que eu bato, que eu fiz inclusive comigo mesma, que eu conheci um cara que ele é maravilhoso, se chama Henrique Corbeira.
E o Henrique Corbeira, ele trabalha justamente, se chama biodescodificação. Ele trabalha justamente nessa questão dos ancestrais, porque a gente sabe que tudo isso, por exemplo, uma das coisas que, a questão do medo, né, desse nosso medo inconsciente, de onde vem esse medo? Ao que tudo indica, vem aí daquele tempo que a gente estava na caverna ainda, que a gente não podia, para sair, a gente tinha que estar o tempo todo em alerta, era o tempo todo em defesa, né? Então a gente trouxe isso, por isso é tão importante que a gente trabalhar existem campos no nosso corpo que a gente pode trabalhar questão energética para desenvolver essa coisa da não fuga, né? Você Isso. observar as coisas, as experiências, mas sem um julgamento. Ah, isso é ruim ou isso é bom. Não, tudo tá aí para te ajudar na tua evolução. Então, quando você lança esse olhar para o que passou, não para ficar lá, você pega como ponto de referência, como eu chamo de livraria, de biblioteca. Vai lá como ponto de pesquisa, sabe? E Isso. volta, né? Tem uma pergunta aqui, Vânia, para ti, Sim. que números repetidos 11 e 11, tem alguma simbologia? Ô, Diego? Ó, Diego, tem sim, Diego. Tem, porque números repetidos, eles estão conversando com você, na verdade. Números, eles estão sempre assim ao nosso redor, os números compõem o universo. Quando a gente, aí eu vou entrar na questão de sincronicidade, e isso o Diego entende muito bem. Na verdade, Uhum. números repetidos, eles estão ali através da sua energia dizendo algo para nós. Se você vê 11 e 11, e o 11 é um número mestre, aí a gente entra num outro patamar de energia para falar de um número, é um número que vem com uma energia, uma carga um pouco amplificada, onde a pessoa que está vendo esse número repetido, ela tem que parar e pensar na hora, no momento em que ela percebe esta vibração. Porque se ela está atenta a isso, isso está falando com ela. Então, no momento em que você põe o foco nisso, você pode parar e perguntar: o que eu estou sentindo? O que eu tenho perguntado ao universo? O que o universo está querendo me dizer? Sabe aquela questão, o que eu tenho buscado? Como é que eu tenho trabalhado os meus sentimentos? E nessa hora, invariavelmente, Dilma, o que você está sentindo, o que você está perguntando, é uma sincronicidade, é um momento que você para e você olha e você fala: olha, eu estava pensando naquilo. Você pode interpretar e aí vai da sua percepção, tudo é sempre com a gente, tá? Não adianta virar para você e falar: Dilma, o 11 é isso ou vai acontecer isso? Eu, particularmente, não gosto de interpretar dessa forma, porque eu acho que é muito... É, É restringir muito, restringir né? É muito. uma Então, coisa tão rica. é, então a Dilma, aconteceu essa hora, por exemplo, o Diego perguntou: Diego, quando você vira esse número, para e pensa, o que eu estava pensando aqui agora? O que eu estou sentindo? Ou então, eu estou sofrendo, eu estou com um bloqueio, eu estou com uma raiva, eu estou com uma inveja, eu estou com ciúme, eu estou me sentindo aprisionado. Este número, certamente, ele está falando com você. Em se tratando de um número mestre, o número mestre 11 é um número que é um primeiro número mestre da nossa escala aí, em termos de consciência, a gente alcança até o 22 enquanto reencarnados. O número 11 é o número da inspiração, a gente tem dois números, um compondo, são dois dígitos, né? Dois números de ação, dois números de atitude, de iniciativa, de liderança, mas também, né, de projetar algo e de sair para realizar. Quer dizer, então como é que está o seu individual? Como é que está aí a sua atitude diante da vida? Mas quando a gente reduz, a gente chega num 2, que a gente pode também passar para um lado mais intuitivo. Daí o número 11 é o número que traz uma força diferenciada. Então, o que este número, nessa hora, está ecoando no coração de quem o enxerga? Nessa hora é bom parar e perguntar, porque existe aí sim, com certeza, uma sincronicidade. Tem gente que vê o número, por exemplo, 1, 2, 3, 4, 22, 22, e aí o número vai conversar com você. Nessa hora, o mais importante de tudo é o que você sente diante dessa repetição. E aí você pode procurar, claro, saber o significado do número. Em se tratando do 11, 11 é um número mestre. Então, o que em termos de atitude, de ação, de ideais que você talvez tenha na sua vida e que você não parte para realizar, não parte para a atitude, não parte para a ação? Quais são as energias que estão pairando sobre você? Porque o número 11 é um número de uma energia um pouco mais amplificada, tá? Porque é um número
que ensina a gente. Então, nessa hora é importante sempre chamar para a nossa realidade e pensar na sincronicidade desse momento. Não sei se eu respondi, É se eu falei demais. interessante. Não, não, imagina. É interessante isso, porque eu estava lembrando aqui, por exemplo, teve uma época que eu estava na Itália, que eu estava fazendo um trabalho que foi um dos mais complicados, assim, mais difíceis que eu enfrentei. E eu tinha, nesse trabalho, eu percebi que estava o número 5. Ele estava, inclusive eu olhei agora, eu vi aquele, estava muito presente, o número 5, 5, 5. Eu ia para o parque para meditar, aparecia lá uma placa, alguma coisa com o número 5, sabe? E aí, depois de um tempo, eu percebi que cada época tinha um número diferente que me chamava a atenção. O número 3 sempre esteve muito presente também. E aí depois, atualmente, o número 9 apareceu bastante. Se tu puder falar do número 9, Claro que falo. eu Posso falar agradeço. de todos os três. E aí a gente já vai começando até perceber como a gente pode desmistificar, né, a questão da numerologia, que é inclusive o tema da nossa Uhum, live. Que sim, a da gente tem nossa que live. parar e tem que ver o que aquilo fala com a gente, né? Independentemente de qualquer qualificação, de qualquer coisa que é colocada para a gente como uma regra, é aquilo, não é? O que você Uhum, sente diante daquilo? Quando a gente fala do número 5, a gente fala inclusive de uma relação com o tarô. É o Papa, o Sumo Pontífice, a ponte entre o material e o espiritual. É um número de ligação espiritual. E é um número também de um conhecimento concreto, é um número sensorial, onde a Dilma, talvez naquele momento, estivesse experimentando a vida, ou querendo mais movimento, ou querendo sentir mais a vida para, a partir desse sentir, extrair aí um suco, um sumo de experiência concreta para depois vivenciar outras coisas, mas já mais amplificada na sua experiência. O número 5 é um número de movimento, é um número também de ordem. É interessante que você falou isso, mas é um número muito espiritual. Muita gente fala de versatilidade, só de movimento, de uma pessoa mais assim versátil, mas eu gosto de pensar também do lado da espiritualidade desse número. Todos são. É que o 5 já traz é como se fosse uma questão mais condensada de vibração mesmo, para levar a um conhecimento concreto. Então, o que a Dilma estava vivendo naquele momento? Ela estava querendo movimento, ela estava necessitando sair de um ponto para ir para outro, ela estava experimentando a uhum. vida, ela estava querendo conhecer a vida, abraçar a vida e levar todo esse conhecimento dela para outras pessoas. Então, o número 5 geralmente fala desse movimento, mas para um ganho de consciência de forma concreta. E outro número que você falou, qual foi? Quais falam 3. com você? O 3. O número 3 já é o número de uma... A gente pode pensar num triângulo perfeito, né? É o número do Uhum. início, do meio e do fim. É o número de simplesmente você começar algo, desenvolver, mas concluir. É um chamado para não ser superficial, para não ser... deixar as energias escaparem. É para começar a desenvolver e concluir. Criar base para você desenvolver algo que tem como criatividade, como poder gerador dentro de você mesma, né, talvez. Então, o que estava sendo gerado dentro da Dilma? Que movimento era esse? E é o movimento da alegria, o movimento da questão mais genuína e verdadeira de cada pessoa. Então, o que isso estava te chamando nessa hora? O número 3 é o número da comunicação. O que teria que ser expressado a partir daquilo que está de mais criativo dentro de você? O número 3 fala da Essa, comunicação, seja escrita, esse número 3 falada. foi justamente quando eu voltei para o Brasil, que Você eu falou, vim com vou esse, começar a esse fazer. projeto. Eu vim com um projeto de fazer um trabalho com palestras e tudo mais. É bem o número da expressividade, entendeu, Dilma? Uhum. E o último que você falou, qual foi? 9. O 9 é o número do eremita do tarô. O número 9, tem condensado dentro dele o 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, né? Então ele é como se fosse aquele sábio, né? O número da sabedoria aqui no tarô é o eremita, então a gente vê aquela figura daquele sábio que já está mais desapegado, que precisa ultrapassar agora um outro ponto para seguir adiante sua jornada mais leve, mais evoluído, mais sábio, mais desapegado das coisas que não têm importância, e sim carregando na sua malinha aquilo que efetivamente tem importância no estado evolutivo, em termos de experiências, né? E com uma visão mais amplificada do mundo.
é uma pessoa, no caso, que é convidada a ser um pouco mais gregária, não segregar as coisas, incluir as coisas, não excluir Uhum. as coisas. Não ser também dos extremos, né? Tem que cuidar para deixar a sua bagagem mais leve, com maior sabedoria. Então, é isso tudo dentro aí Eu da só Dilma. posso Então, dizer que é perfeito. Gente, ela acabou de descrever o que está acontecendo comigo agora, tá? Por isso eu tenho visto tanto o número 9. Então é isso aí que vocês ouviram mesmo. exato. Eu dou aqui o meu testemunho de que ela acabou de É. descrever perfeitamente o que está acontecendo comigo. E E o é uma número questão 9 de ele está muito presente. e é uma questão de sincronicidade, Dilma. E é sempre a Sim. Dilma nesse papel. O que que a Dilma sente? O que que a Dilma pensa? O que que a Dilma quer? E aí os números conversam com a gente o tempo todo. Aliás, a nossa vida é Sim. totalmente quantificada. O tempo todo a gente está falando de número. Os números compõem o universo, né? Mas aí a gente tem que pensar no que a Dilma quer, no que a Dilma sente, como a Dilma sente, percebe, o que que a Dilma intui. Aliás, você falando em intuição, você tem uma grande, né? Você tem muita intuição. Tenho trabalhado em cima disso, né? A Fênix está dizendo aqui, olá, boa noite, meninas lindas. Muito É obrigada uma pelos querida. lindas. É Oh, Sol obrigadão. Garcia. É uma excelente numeróloga. Pode chamar um dia ela que você vai adorar. Sol é um Fênix. sol, é uma querida amiga minha, querida amiga, colega. Me ensina muito. Obrigada, Sol, porque você está aqui com a gente. Por você estar aqui com a gente. Então, tem uma coisa bem interessante assim em relação. Gente, pode fazer perguntas, tá? Quem quiser mandar perguntas, fica à vontade. Tem uma coisa, Vânia, em relação a essa questão, assim, que eu tenho percebido é que, assim, muita gente fica naquela dúvida. Ah, eu tô vendo muito número porque eu tô observando muito esse número, então automaticamente eu vou ficar vendo ele. Gente, mas é o tipo da coisa. Por que aquele número? É Por isso que não mesmo. outro? Então, Exatamente. faça esse tipo de pergunta. Não leva uma coisa tão. Porque a gente tem a mania de banalizar, de deixar uma coisa muito. É tão falada, é tão que a pessoa fica. Cara, assim, o universo ele é muito perfeito, sabe? Então, observa, começa a ficar no presente. Quando você fica no momento presente, é isso que acontece. Você entra em contato com essas sincronicidades. Elas começam a aparecer magicamente, entre aspas, na sua vida. Então, a pessoa que chega e diz traz algo que você estava precisando ouvir naquele momento, é, ou chega alguém te presenteia com algo que você também estava precisando naquele momento. Pessoas. Então, não perde essa chance. Não importa se isso foi. É, parar com essa mania de querer entender tudo. Tem coisas que a gente simplesmente está ali. Não tem Exato. como você dizer isso é isso. Sabe? É algo de Exatamente. sentir, de você. É algo que você sente. Então, tem as suas próprias experiências, como a Vânia mesmo falou aqui, né? Vânia, agora eu tenho uma pergunta para te fazer, mais uma. É o seguinte, em relação a essa questão do mapa e tudo, quando você começou, entrou nesse processo, como foi para ti, assim? Qual foi aquele momento que eu chamo aquele momento é agora? É isso aqui que eu quero fazer? Como é que foi isso? Se você puder comentar aqui para gente. Claro, claro, Dilma. Você vai estudando e você vai, na verdade, por exemplo, fui protelando, mas eu encontrei nesse instrumento, que é um mapa numerológico, uma forma também de desenvolver essa minha potencialidade, que era, no caso, Uhum. de poder expressar esse conhecimento e também de levar essa informação a outras pessoas, porque eu poderia falar de uma forma muito tranquila, porque como esse instrumental fez diferença para mim, então eu tive a experiência concreta disso, e eu percebi que eu poderia também levar essa informação para outras pessoas. Então eu, né, comecei a praticar. E a prática vai levando você a outros caminhos, a outros estudos, a outros aprofundamentos. E me encanta muito de uma questão dessa subjetividade do ser humano. O ser humano é um ser muito subjetivo e eu gosto de pessoas. Eu não sou muito de estar assim em ambiente com muitas pessoas, mas ao mesmo tempo eu gosto muito de conhecer o que se passa dentro de uma pessoa, né? E o mapa, ele é Uhum. muito revelador nesse sentido. E a partir do momento em, claro, que você vai se desenvolvendo, que você vai se especializando, que você vai de uma forma mais responsável, porque eu me sinto muito
eu fico muito preocupada, sabe, quando estou diante de outra alma, porque uma palavra, um encaminhamento, uma palavra sua afeta muito uma outra Uhum. alma diante de você, ainda mais quando ela está passando por algum desafio, alguma coisa. Então, eu me sinto muito, eu sou muito séria nesse ponto e preocupada no sentido do que eu estou levando a um consulente. Então, quando eu vi essa forma tão lógica que o mapa respondeu, por exemplo, sobre a minha própria vida, de uma forma tão, tão clara, tão objetiva, e acho que é um aspecto meu também, por conta de alguns números que eu tenho, então eu falo, isso daqui eu Uhum. posso ajudar alguém, se eu transformar isso, se eu comunicar isso a alguém. E aí começou, claro, fui estudando, fui me especializando, fui treinando, e é uma coisa de uma que isso daí até hoje eu me sinto ainda muito, eu vou falando assim, eu ainda preciso aprender muito, eu preciso aprender muito, porque a cada consulente, Uhum. a cada consulente eu vou aprendendo, vou percebendo outras coisas, e aí a gente vai estudando, vai aprofundando, e você fala, olha, aquilo já. Porque a gente vai mudando. Mas aí eu pude também colocar esse meu tom, sabe, essa minha forma A de sua ser impronta, né? A sua forma. e a minha própria Sim. intuição, que é simplesmente a gente dar vazão, é um instrumental através do qual você pode ajudar, porque vem também alguns pontos bastante intuitivos, e aí você pode levar esse instrumento a uma pessoa e ajudá-la, no caso, né? Mas desde que a pessoa, na verdade, queira também, né? O mapa é dela, na verdade, isso é apresentado. Então, eu achei que aquela forma poderia também servir a alguém, eu poderia servir a outra alma. E isso fez com que eu começasse a me especializar e falei, agora eu vou começar. E aí começa com quem, né? Começa com o filho, com o irmão, com irmã, com mãe, Uhum. até com pessoas que, inclusive, por exemplo, meu pai, que já desencarnou, então eu pude hoje ter uma outra visão do meu pai a partir do mapa que eu fiz dele. Então falou, olha, aí eu pude entender certas etapas de vida que ele estava, certos ciclos. Falei, eu pude compreender muito dessa figura tão importante na minha vida, tão inspiradora que é meu pai, né? E ele Uhum. está em outro plano hoje. Mas eu pude, olha, peguei aquele ponto que eu falei, entendi aquele momento que ele estava vivendo antes de reencarnar, né, de desencarnar, na verdade. Então, o mapa, para mim, é tudo isso, é esse grandioso Uhum. manancial de informações e que eu, a partir da minha própria experiência, comecei a sentir vontade, aí foi, até que aí vem os incentivadores, né? Um filho fala, mãe, por que você não monta um canal? E eu tenho a Sim. missão 3. Missão 3 é justamente como a gente estava falando do número 3, né? Essa questão de levar uma informação de alguma forma, um canal na escrita. Sempre gostei muito de Uhum. artes, de todos, né? Eu gosto muito das artes, gosto de essa questão da expressão das pessoas e de todas as formas. Aí eu falei, não, vou montar um perfil. Claro que demorou, a gente vai se sabotando, a gente vai dizendo que não, ai, não tá bom ainda, não tá bom ainda, não tá bom ainda. Mas a partir do momento que você quebra isso, então você põe sua cara aí no mundo e vai, aí vem outro, e por sincronicidade, por sintonia, por afinidade, porque eu acho que a gente tem esse serviço, né, de por exemplo, você no seu, as pessoas que têm que estar no seu caminho, elas virão por sintonia, porque Sim. sim, simpatizaram com você, entraram numa sintonia com você. Uhum. Então, da mesma forma foi, e aí foi, e aí estou aí já há alguns anos, já trabalhando, mas eu estou sempre começando, Dilma. Eu sempre acho que o último poderia ter sido melhor, sempre acho que eu poderia ter feito melhor aqui ou acolá, e aí a gente vai tocando essas almas. Eu tenho me sinto muito, assim, eu tenho uma preocupação grande, me sinto bastante, é uma Sim. responsabilidade grande, eu acho, Sim. da gente levar uma informação dessa para uma pessoa, porque na verdade, quando a gente abre um mapa, a gente está abrindo ali tudo isso que eu falei para você, A né, Dilma? vida. É Uhum. o lado, Sim. né, o espírito da pessoa que está Uhum. ali se mostrando, então é muita Uhum. responsabilidade. Até para a gente não criar karma, né, e de repente fazer alguma coisa que a gente Claro. cria karma para a gente. Justamente, é uma das coisas que eu falo muito em relação a essa questão das terapias, sabe? É você ter esse cuidado. Eu estou entrando ali num terreno muito delicado, eu estou entrando na vida daquela pessoa, né? De uma forma
Porque você faz também, principalmente a questão energética, você entra no campo daquela pessoa, Sim. você consegue captar as informações do que ela está sentindo, tudo isso. Então, há que se ter muito cuidado, é uma delicadeza, você tem que ter delicadeza, saber o momento de dar a cutucada, de colocar o dedinho na ferida, saber o momento. Por isso que eu digo que para qualquer pessoa pode fazer curso aí e virar terapeuta, mas nem todo mundo realmente está preparado para ser terapeuta, tá? Na minha concepção. Então, assim, observe, né? Observe, tenha esse cuidado. Se você vai seguir por esse caminho, observe isso. Qual é a real intenção que eu tenho ao fazer esse trabalho? Porque é muito delicado. E essa questão que tu colocou, assim, falou aí do pai, né? Eu estava pensando aqui em relação a tudo isso. A gente sabe que uma grande maioria de problemas, de desafios que vêm na nossa, está relacionado com essa questão do pai, da mãe. Mas, cara, sinceramente, se a gente for parar para pensar, independente do que o pai fez, independente de quem tenha sido o pai na sua vida, presente, ausente, não importa. Ele lhe deu o bem mais precioso que alguém poderia ter lhe dado, que foi sua vida. Foi através dele que você veio. Ele e sua mãe. Então, só isso já dava para eliminar uma porção de coisas que a gente se pega, né, muito a isso. Exatamente. Então, você está aqui tendo essa oportunidade de crescer como de reencontrar esse seu lado tão grandioso. Você está tendo essa oportunidade de resgatar amizades, velhas amizades, resgatar sentimentos que você deixou passar. Então, só isso aí já era algo para ter gratidão, sabe? Então, assim, essa gratidão se faz necessária, né, para isso. E quando você pega alguém como a Vânia, que faz esse trabalho com tanta delicadeza, com tanta diplomacia, com tanto cuidado, sabe? Isso é simplesmente perfeito. Então, Vânia, eu quero te dar os parabéns, porque assim, a gente tem a sorte de encontrar pessoas, sabe, como você, como a Priscila, como o Diego, que está aqui também, que fazem um trabalho belíssimo, o Daniel também. Então, assim, a gente ter essa chance, sabe, e segurar isso. Tem a oportunidade de fazer, então vai lá e faz o mapa, sabe? Porque você ter essa consciência, ter alguém para te dar, dizer, ó, isso. Gente, a Vânia me disse aqui nos bastidores, antes da gente entrar, ela me deu uma informação que simplesmente movimentou coisas que eu já fazia um tempão que eu estava tentando sair daí e não conseguia. A Vânia me colocou uma frase aqui, colocou me jogou uma, pronto, sabe? Então é isso, essa é a nossa verdadeira intenção nessa live aqui, é isso, é trazer esse conhecimento, trazer esse amor, né, por tudo isso, esse respeito. Agora, deixa eu te perguntar uma coisa. Quando você percebe, assim, como é que funciona, por exemplo, porque existem pessoas que vão fazer o mapa, mas elas vão com uma ideia, muitas vezes, meio deturpada, meio preconceito, com muito misticismo em cima, né? Então, assim, como é que você faz em relação a isso? É. Tem um preparo antes, você conversa, como é que funciona? Deve falar para a gente Vou também? dizer como é que antes eu converso com a pessoa, claro, explico como é meu trabalho, aí eu preparo, né, a pessoa, eu levo 30 dias para entregar o mapa, eu não sou rapidinha não, porque sou eu mesma que faço, eu vou fazendo de um a um, né, a gente confecciona de forma personalizada, de forma bem artesanal. E outra coisa, Dilma, eu sempre procuro trazer para a realidade, para mostrar para ela que esse ferramental não é uma mágica, porque as pessoas, elas estão realmente atrás, muitas vezes, de soluções instantâneas. Sim, E como eu receita falei, de bolo, né? o mapa que eu confecciono, eu sempre tento levar para a pessoa um processo que ela vai começar para um autoconhecimento. E também não adianta nada a gente falar tanto de autoconhecimento se a pessoa realmente não se determinar a uma transformação. Então, ali existe um ferramental, eu vou mostrar tudo para ela, tal. Então, eu tento mostrar o máximo possível que aqui é trazer a pessoa para a sua própria história, para a sua base, para onde ela está, para quem ela é, para quem ela tem que se enxergar como unidade, ela tem que
ela tem que estar ali plantada nela mesma, porque muitas vezes a pessoa vem, porque eu acho que eu tenho, por exemplo, quando a gente fala de um número mestre, eu tenho um número mestre, mas da onde você tirou isso? A gente tem que ser mestre, a gente tem que trazer a luz para onde a gente está, na experiência que a gente está. Você falou uma coisa tão importante, que a gente já começa a puxar daí, né? A gente fala dos nossos pais. Eles foram as peças chaves para a nossa chegada neste planeta. Se eles fizerem Simples só assim. isso, o resto é com a gente. A questão é que a gente só quer terceirizar. A gente vai terceirizando, terceirizando, terceirizando. E a gente busca infinitamente alguma coisa quando a gente para, na verdade, e dá vazão a um ferramental, por exemplo, como esse, fala, não, agora eu vou tentar me conhecer a partir disso. Mas se realmente se determina a se conhecer, claro que as mudanças vêm. E eu deixo claro, Dilma, eu não vou falar nada do futuro, eu não vou fazer nenhuma, não tenho uma bola de cristal. Eu já aviso, porque se a pessoa está esperando por isso, comigo Na ela não vai expectativa ter. disso. Se eu encontro Sim. algum bloqueio, por exemplo, a gente tem a questão, por exemplo, porque a numerologia cabalística está associada aos 22, ao tarô. A gente anda de mãos dadas com o Uhum. tarô. Ah, Então, você, inclusive, gente, só cortando um pouquinho, inclusive tem um trabalho dessa moça junto com o Diego lá no canal Luz e Consciência, que eu super recomendo, viu? Eles explicam cada carta. Não, na verdade está no canal do Samuel, não é isso? da TV Do, Consciência do Próspera, Consciência e o Próspera. canal Então Luz tem lá, Consciência tem lá. isso. A gente está Tem fazendo o. aí a jornada dos 22 Justamente, depois arcanos eu quero que você maiores. fale pra gente, Falo viu? sim, falo E sim. tem também aqui, o Diego tá falando aqui, assista a coluna Luz Consciência com a Vânia no Isso, YouTube. isso mesmo. Recado dado. Ô Dilma, então quando você Desculpa, chama. Vânia, ter te Imagina, cortado. imagina. Foi ótimo, obrigada. Olha aí, Diego, ela está falando dos nossos posts lá. Essa jornada é deliciosa. Claro. Tenho o prazer de estar lá com o Diego. E, Dilma, então, quando você chama a pessoa para essa consciência, é claro que é desafiador você mudar, é desafiador você assumir a responsabilidade. Ai, Você mas quer é um passe tão de bom, não mágica. é? Você quer um passe de Mas é bom, mágica. não é? É É desafiador. Eu acho, divertido. eu acho. Eu Porque adoro. Tem hora dos perrengues, assim que você olha assim, faz, para o mundo que eu quero descer, mas aí de repente você vê que você é capaz, aí você faz aquilo isso. ali, resolve, aí você tem aquela injeção de ônibus. É bom demais. Mas o importante é a pessoa estar disposta a. Quando a gente fala de desafios e de vida kármica, enfim, qualquer coisa que surja no mapa, isso tudo faz parte da vida dessa pessoa, mas não está fora. Por exemplo, quando a gente fala de um número mestre que aparece, eu sempre chamo a pessoa para a realidade. Não quer dizer que uma Uhum. pessoa seja especial, todos nós somos especiais e ninguém é especial. Mas você traz potencialidades, potencialidades. Quando elas são descobertas, reveladas, e você dá vazão a isso, mas vai depender de mim, Dilma? Vai depender de você? Que não vai depender de quem pediu o mapa, de quem está com esse Claro. instrumento em mãos. Você tem um mapa, você tem que chegar no objetivo. Se você não segurá-lo e não seguir os caminhos que ele Sim. está te informando, agora vai depender única e exclusivamente de você. Passe de mágica, Uhum. por exemplo, na minha, eu já deixo bem claro que eu não faço. No meu questionário, quando eu mando para o cliente, porque eu mando sempre um questionário antes, o cliente ele Uhum. responde, depois eu recebo, e a partir daí, porque eu preciso do nome certinho, né? Eu faço, tem essa exigência. Lembra que a gente estava conversando no começo da live? Tem que ter lá o sinal, os acentos certinhos, então eu tenho que fazer tudo com base nisso. Então, a partir daí, eu apresento o mapa, depois o mapa é entregue à pessoa, é um livro, né, que a pessoa recebe, agora é com ela. E claro que eu sempre me deixo à disposição também, porque eu não sou aquela numeróloga que apresenta o mapa e some da vida da pessoa. Você Se nunca mais vira. Tipo assim, agora dá teus pulos. sabe, dá seus pulos. Claro que Uhum. Sim. no caso, a gente tem a questão do atendimento, eu levo mais ou menos uma hora apresentando o mapa, mas depois a pessoa, claro, se tiver dúvida, me passa uma mensagem. O que eu não souber, eu vou procurar saber, mas eu sempre vou estar Uhum. ali. Gosto também de ter as boas notícias. Quando acontece uma coisa que a pessoa Perfeito. está esperando, Vânia, consegui vender aquela casa. Vânia, entrou aquela coisa. É bom, né? Adoro também que me contem as coisas boas que Uhum. foram conquistadas, ou a partir dessa abertura, dessa consciência, que a pessoa vê as coisas mais claras. E claro, claro, quando a gente vê as coisas mais claras, e aí é uma redundância, mas você tem a consciência, e na vida a gente está aqui, Dilma, para adquirir consciência. Consciência de que nossos Claro. pais já fizeram tudo certinho, que o nosso projeto é Consciência de que tá tudo perfeito, certo, né? que o projeto Uhum. da Sim. Dilma, que o projeto da Vânia, e é sempre onde a gente está. Não é lá Uhum. atrás
por Nossa, exemplo, teve erro, teve equívoco, na verdade não teve habilidade. Aí pensou, teve consciência, cria habilidade então, como, né? Cria simples habilidade assim. e vai para frente. Lá na frente, quem Simples sou eu assim. para falar para alguém, Dima? Por exemplo, me preocupa muito. Ah, você tem que fazer isso. Vânia, o que que eu faço no meu caminho? Eu não posso falar isso para você. Eu não Uhum, posso. Você tem sim, essa potencialidade. E geralmente eu digo o seguinte, Dilma, onde você está é o melhor momento, é a melhor oportunidade. Quando você trata aquele lugar onde você está, por exemplo, um trabalho. Você está trabalhando, aí você já está pensando em pular para outra. Será que você já deu tudo que você poderia dar naquele exato momento que você está, né? Faz o melhor, dá mais 10%, mas chega no 100%, que aí as oportunidades aparecem. Mas aí você se joga na vibração de algum número, seja lá o que for nesse caminho, mas aí você vai estar mais aberto e mais você está valorizando onde você está. E não é a história do sim. outro, é a história da Dilma, a história da Vânia, a história do consulente, é onde ele está, não adianta querer. E não sou eu que vou dizer, escolhe tal profissão, vou ficar com tal pessoa, vou casar com tal pessoa, eu vou... É complicado isso, né? Mas eu vou contar uma coisa para você, Complicado. Dilma, assim, da minha experiência, isso pouco acontece comigo, sabia? De verdade. As pessoas parecem que a gente vem por afinidade, ela já vem, porque eu não vou falar Ela disso. vem já. É porque eu não É vou falar perfeito. disso. Isso acontece comigo Não é? também, sabia? Eu tô pensando, tem uma das minhas mentorandas, ela é impressionante, assim, como elas vêm já, tipo assim, eu já sei como é que vai ser, mais ou menos isso. Elas não vêm com Pois é. expectativa muito. Vivi, deixa eu te falar uma coisa. Entre em contato com a Vânia pelo direct, que depois ela conversa contigo e te responde direitinho. Ela está falando aqui em relação ao mapa que ela fez uma vez e que Sim. não foi época da pandemia, teve problema, não conseguiu se dedicar. Ah, Queria entendimento e esclarecimento. Entra ah, em contato contigo, né? Pelo direct. qual foi a pergunta dela, Dilma? Pode repetir? Da Vamos... O Vivi. que que ela perguntou? Sim, é que ela disse que fez o mapa pelo armazém na época da pandemia e na época teve problema e não conseguiu se dedicar a entender. Tem como solicitar informações ainda para entendimento e esclarecer dúvidas? Aí ela tem que procurar a pessoa que fez o mapa dela, Que né? fez. Ela tem que procurar a Uhum, pessoa, porque aí seria até uma falta de claro. ética da minha parte. Então ela teria que Sim, procurar a por isso que eu pessoa. pedi para ela entrar em contato contigo pelo direct para Isso, explicar ela tem que entrar direitinho. em contato Uhum, com a pessoa que fez o mapa dela, que que fez. aí certamente a pessoa vai esclarecer, porque eu quero que a pessoa não fique com dúvidas. Claro que sempre vai surgir, mas a Uhum, pessoa que fez certamente vai estar aberta a responder para você, vai Vivi. esclarecer. Tá bom? Sim. Ei, se eu te disser que já só faltam 6 minutinhos para terminar. Ai, 6 é um número maravilhoso, é Mas o número da regência do ano. isso é jogada de Para a marketing, próxima, que aí é eu para a trago você próxima. de novo. Isso Só que aí, a próxima, eu já estou convidando você aqui, e tomara que você diga sim, já que a digo gente vai assim. para o YouTube. Vai ser a nossa Isso, próxima, vai ser lá no meu maravilha. canal do YouTube Sementes de Luz. Isso mesmo. Aproveita esse tempinho, então, para falar sobre seus contatos, o teu, como a pessoa faz para entrar em contato contigo, teu Instagram, fica à vontade. Tá bom, eu tenho o meu perfil no Instagram, que é o Vânia, @Vânia Gitzel. Eu sigo a Dilma, quem tá aqui e segue a Dilma, já pode me procurar lá que eu tô seguindo a Dilma. E aí é o meu canal, né, meu perfil no Instagram. Tenho também um WhatsApp, que posso falar aqui agora, que é o 11 948248699. Que aí, pelo meu perfil também já tem esse número lá, você clica, passa uma Uhum. mensagem. Nesse número eu não atendo, não tem ligação direta, mas tem mensagem. Eu respondo a todas, e sou eu mesma que estou lá e que respondo. E aí, quem tiver interessado pode pedir seu mapa. E eu tenho agora esse canal, na verdade, eu e o Diego estamos fazendo essa jornada aí pelos 22 arcanos maiores do tarô. Ele fala dos arquétipos, eu falo dos números, que está no canal da TV Consciência Próspera, que é do Samuel. E a partir daí a gente está lá no canal Luz Consciência e eu e o Diego estamos fazendo e ainda está acontecendo, então nos acompanhe por lá. Então é fácil de encontrar, pode pedir seu mapa, até o dia 30 fiz uma promoção, eu estou dando um desconto aí bem bacana, porque também vai chegar o final do ano, eu também vou precisar parar um pouquinho, descansar um pouquinho, né? Porque então, o pessoal já Claro. se preparando, porque Dilma tem uma coisa muito importante, que é essa finalização já de ano,
que a gente já está abraçando a energia de 2023, que vai ser um ano bastante interessante, que vai trazer a energia do 7. É muito para falar sobre isso. E a gente está no ano 6. O 6 já está abraçando o 7, por isso que a gente está sentindo aí um movimento bem diferente. O ano que vem a gente vai ter a regência da Lua, então vai ser um ano bem interessante. Então é bom para pedir um mapa já para saber como é que vai se situar aí no ano de 2023, né? É isso, Dilma, meu perfil é esse, e nossa, que prazer estar aqui com você, que alegria falar com essa sagitariana nascida do dia 20, que eu estou encantada, e que tem... Ela tá falando de mim, tá? É você mesmo. Euzinha. É isso mesmo. Eu me sinto, quando eu escuto um negócio desse, eu fico me sentindo a própria, assim, a rainha da cocada preta. E você falou tudo. Gente, é uma delícia, você é muito acolhedora, e foi uma delícia bater esse papo, voou o tempo, eu não senti. Não, o tempo voa, quando o negócio tá bom, minha amiga, isso aqui já é estratégia, você não tá entendendo. Para o próximo. Eu faço aqui na live, aqui no Instagram, que só tem 1 hora. Aí o tempo fica... Não, já acabou, tinha tanta pergunta para fazer. Aí a gente vai... Não, vamos marcar a próxima no YouTube. Vai ser uma alegria. E aí eu já faço o convite aqui ao vivo, que é para a pessoa desistir, né, logo. Eu já disse. Eu não sou boba. Então, gente, me segue lá no Sementes de Luz, dá uma força pra gente. O canal tá maravilhoso com todas essas lives que eu fiz até hoje. Então, tudo lá. Vocês só vão entrar no canal Sementes de Luz com Dilma Oliveira, tá? E aí vai estar, todas essas lives vão estar lá salvas. Obrigada, Fênix. Maravilhosa você. Beijo, Sol. Eu comecei também, no meu perfil vocês vão encontrar, entre em contato comigo pelo direct, quem tiver interesse, uma mentoria. Eu passo 3 meses, eu pego você pela mão, falo sobre, trabalho a questão energética, a questão emocional também, se necessário, recomendo, porque eu faço uma consulta, eu faço uma análise também de radiestesia antes de começar, né? Então, assim, é um trabalho que eu ensino para o meu mentorando o que eu fiz comigo e que eu continuo fazendo, que está dando certo. Pelo menos está dando certo até hoje, está dando certo comigo. Então, eu repasso as minhas experiências para vocês, fico à disposição. Então, manda mensagem, a gente marca um dia na semana para conversar. Para mais detalhes, o preço também é um preço super acessível, tá? Não é nada de... Porque muitas vezes você fala, deve ser caríssimo. Não, não é. É um preço super acessível. Então, entre em contato comigo no direct que eu tô lá, esperando você para a gente bater o papo. Né? E, Vânia, muito obrigada pela tua disponibilidade de estar aqui com a gente, trazendo um pouquinho só, né? Que deu só dar uma pincelada. É tanta coisa, gente. Sim. Lá no YouTube a gente passa um tempinho, um pouquinho mais longo para falar sobre isso, né? Isso. Então eu quero agradecer imensamente a todos vocês que estiveram aqui com a gente, que mandaram perguntas, que fizeram comentários. Depois, quem está entrando agora, quiser assistir a live, ela vai estar salva no meu canal do YouTube. Sementes de Luz com Dilma Oliveira, tá? Aproveita, se inscreve, né, para dar uma forcinha, deixa o like, assiste lá o vídeo, bota um likezinho, porque isso faz a gente chegar a mais pessoas, né? Muitas vezes as pessoas estão precisando de determinadas mensagens que são ditas, né, através das lives. Então, é isso. Gratidão a todos. Gratidão. E como eu sempre digo, um cheiro, meu povo. Beijo. Um cheiro, minha linda. Obrigadão, viu? Imagina. Tchau.